Salve Maria, boa noite a todos aqueles que estão aqui. Episódio 14 da Operação Sobrevivência, novamente com o professor Gabriel Sapucaia. No episódio anterior, só um resumo breve, aqueles que não assistiram, assistam, está aqui no card aqui em cima. O professor narra ali como é que foi a sua infância, né, que não nasceu na Igreja Católica, não teve sua origem católica, mas teve, né, um fato muito significativo, né, marcante na vida dele, que foi a perda do seu irmão, né, ainda muito jovem, muito novo, né, ainda era criança, né, quando o irmão do professor Gabriel Sapucaia veio a falecer. Isso o levou ao ateísmo, do qual ele ficou até os seus 19 anos de idade, né. Daí acabou encontrando a Igreja Católica, né, diante de estudos, entrou no modernismo, renovação carismática, e assim foi até chegar na tradição católica, né? Até se conflitar, né, com a vida dos santos e a espiritualidade carismática, o abismo, né, que existe entre ambos, e isso o levou a fazer uma pesquisa mais profunda, a estudar mais, a começar a conflitar, né, essas coisas, e assim chegou na tradição. Na tradição aqui, eu poderia resumir, mas vou deixar o senhor continuar daqui para frente, como é que foi, né, esse se deparar com a tradição e o caminho até aqui. Pois é. Falando em questão da tradição, tem até um dos artigos mais importantes do volume 1 dos Cadernos de Barruel, vendido pela editora Cardeal, é o artigo do professor Jean Vacquier, né, em que ele fala "Bululante problema da tradição", ou "Que tradição os tradicionalistas defendem?". Por que ele faz essa pergunta capital? Porque desde o momento em que a crise na igreja começou, na verdade, antes dela, já havia um processo subversivo de sociedades secretas trazendo a cabala judaica e suas diversas ramificações para mesclá-la com todas aquelas coisas que sempre foram matérias de controvérsia na igreja. Eles não atacavam diretamente o dogma, fizeram isso na igreja primitiva, né? As heresias judaizantes, tá? Aquelas heresias mais formais. Porém, a partir do momento aí do começo da Idade Média e principalmente na Renascença, com o advento da cabala cristã, eles só agiam aonde nada tinha sido definido, aonde o magistério não tinha tocado, aonde nenhum concílio tinha agido. E até hoje eles fazem isso, até hoje. Então, o José falou uma questão importante que é sobre a questão da tradição, tá? Porque uma vez, inclusive, um sério vacantista me disse com muita razão, que é o quê? Quem disse que o meio tradicional é tradicional? E essa indagação dele é bem ambígua, como ele costumava falar. Tá? Por quê? O professor Javaquet, nos Cadernos de Barroel, volume 1, tem um artigo que se chama O Problema da Tradição, ou Que Tradição os Tradicionalistas Defendem. Porque no movimento tradicionalista existe um conflito, um choque entre várias tradições. E as pessoas não percebem. Porque sempre existe uma elite intelectual que está defendendo ou então usando a sua própria tradição, né, a tradição apostólica, contra a tradição apostólica ou para subverter a tradição apostólica contra a de outros. Por exemplo, eu vou chegar aqui logo no caso das subversões. No movimento tradicional, existiram várias subversões ao longo da história. E todas essas subversões, até hoje que a gente detectou, vêm de um único grupo. Tá? O mesmo grupo que subverteu, por exemplo, o meio conservador católico. O meio conservador católico foi subvertido pelo Olavo de Carvalho. Tá? E o Olavo de Carvalho tem um amigo, tá, muito influente, tá, que subverte até hoje todo o meio da direita e meio conservador. Vou evitar aqui citar nomes, tá bom? Porque é gente que eu admito não tem o poder para lutar contra eles agora no estado que eu tô. Ok? Então. Mas o outro que eu vou falar agora, ele já está morto. E ele já tinha enlouquecido e caído em descrédito assim, a nível grupal há muito tempo. Que é quem? O Dr. Rama Komarasuami. O Dr. Rama Komarasuami, até hoje os livros dele são vendidos nos grupos grandes do sede-vacantismo lá na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá fora tem gente, né,
principalmente as altas cúpulas dos grandes movimentos serivacantistas, que sabem que o movimento serivacantista foi a autoria dele, que é um perennialista. O Rama Coomaraswamy, antes de virar católico tradicionalista, né, antes de virar professor da Fraternidade São Pio X nos Estados Unidos, com o intuito de subverter a Fraternidade São Pio X e causar uma dissensão lá dentro, né, ele já trabalhava com Fritjof Schuon, ou seja, um sheik de Tariqa, um perennialista, né, chefe de uma Tariqa, que estava já subvertendo o Ocidente inteiro e orientalizando todo o Ocidente, Deixa continuando eu o fazer um trabalho complemento aqui, do René Guénon. professor, Diga. um complemento interessante, porque o professor Carlos Nogueira, no episódio anterior, ele fala, no episódio anterior não, no episódio no 11º, ele fala da influência de Olavo de Carvalho na vida dele, porque ele acabou sendo ali um secretário de Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho justamente indicava os escritos do João para que ele pudesse ler. Justamente quando ele tomou a decisão ali pela tradição, Olavo de Carvalho faz a indicação desse livro, dos livros dele para ele. E aí o próprio professor fala, né, porque vindo do ateísmo, né, materialista, ler aquele livro ali para ele era só mais uma prova de que aquilo ali era completamente infundado e tudo mais, para ver como que aquilo que você está falando tem fundamento, até no próprio depoimento, né, do professor Nogueira. Justamente. Então, o Rama Coomaraswamy, né, o pai dele era amigo do René Guénon, que era o Ananda Coomaraswamy. O René Guénon e o Ananda são os principais expoentes, os principais bastiões do perennialismo, que consolidaram o perennialismo. E um dado aqui que é para todo memorizar, o Rama Coomaraswamy, desde os anos 60 até a sua morte nos anos 90, compilou tudo aquilo que ele considerava como o essencial de Ananda Coomaraswamy. Ou seja, já falei aqui para vocês que ele é o fundador do Sedivacantismo. Ele, durante sua vida inteira, nunca largou o perennialismo. Nunca largou. E, segundo ele próprio, como está aí na página das Mulheres Prudentes, a minha esposa ela expôs muita coisa da investigação, muita coisa que é mérito dela de investigação também, né? E, claro, tudo passou pelo meu crivo, ela sempre me mostra tudo para saber se é isso mesmo, etc, né? Muita coisa que a gente achou, inclusive, só estava disponível em VPN, porque é bloqueado para cá, para América do Sul, mas são conteúdos mais reveladores que só gente lá de fora tem acesso. Inclusive alguns sites sedivacantistas que expõem artigos do Rama Coomaraswamy, porém bloqueiam para cá, para a América do Sul. Só deixa acesso para lá, você só consegue um VPN. Por que disso acontecer? Eu não sei. Porém, eu já suspeito. Por quê? Pelo modus operandi, né, deles de costume. Por exemplo, o sedivacantismo está crescendo aqui na América do Sul. Né? E expor essa questão do Rama nos meios sedivacantistas do Brasil gerou uma verdadeira guerra nos grupos. Porque todo mundo já estava odiando o perennialismo. Eu sempre tive esse combate contra o perennialismo. E descobrir isso daí é um verdadeiro escândalo. É a mesma coisa que, digamos assim, você acha que está repetindo a tradição, que você é filho da escola belarminiana, que você é filho, né, de toda uma tradição aí ininterrupta de doutrina dos papas, quando você vê, não, você é um filho bastardo do Rama. Então, a sensação é se sentir como um filho bastardo, entendeu? Assim, meu Deus do céu, meu pai é outro. Né? Então, essa é a sensação. E, até hoje, sem resposta nenhuma. Por quê? Não tem como você refutar um fato. Tá? O Rama Coomaraswamy, quando ele começou ali na Fraternidade São Pio X, ele já escrevia para a revista do Fritjof Schuon. Ele já trabalhava com o Fritjof Schuon. E existe um pronunciamento do próprio Olavo de Carvalho, que está na internet, né, que conflita, inclusive, com o que o Rama diz da questão. Vou falar qual é a questão. O Olavo de Carvalho dizia, né, que o Rama Coomaraswamy, a mando do próprio Schuon, tinha entrado na Fraternidade São Pio X com o intuito de criar uma dissensão lá, com esse intuito, e que ele foi expulso. Já o Rama Coomaraswamy não negou a primeira parte, ou seja, a intenção de criar uma dissensão, mas a última parte ele negou da expulsão. Ele afirmou que ele saiu porque para ele Dom Lefebvre não era tradicional o suficiente para ele. Tá? Inclusive esse tipo de pensamento de esse grupo aqui não é tradição o suficiente para mim, então vou para outro grupo mais radical, outro grupo mais radical, outro grupo mais radical.
né? Tem gente que, por exemplo, fica nesse pensamento e acaba caindo na igreja ortodoxa. Vai do sede-vacantismo direto para a igreja ortodoxa. Esse tipo de pensamento, inclusive. Tá? E o Rama, ele tem um livro, inclusive, né, que eu estou esperando chegar, que é The Invocation of the Name of the Jesus, em Oriental Church, onde ele vai trazer o exicasmo, que é uma espiritualidade ortodoxa combatida pela igreja. É uma espiritualidade que ela é assim quase um budismo cristão, tá? E a proposta dele para restaurar a tradição no Ocidente, no catolicismo, era trazer essa bagagem oriental para cá, inclusive. Só que esse livro não foi muito difundido. Porém, esse livro é uma prova cabal de que o Rama Komarasuami estava fazendo um processo de orientalização do catolicismo. Quando eu digo orientalização, não é orientalização no sentido católico de, por exemplo, igreja ucraniana ou divina liturgia de São João Crisóstomo. Não, é orientalização de tudo aquilo que foi motivo do cisma dos ortodoxos. Tudo aquilo que vem, na verdade, tem como origem a cabala, tudo aquilo que tem como origem o corpus hermético, o neoplatonismo, tá? A teurgia, ele queria trazer para cá. Essa parte ele não conseguiu. Porém, muita gente que lê o Rama Komarasuami e é sede-vacantista, né, acaba aderindo a essa espiritualidade oriental. Tá? Por ser tradicional, porque o Ocidente está avacalhado, porque o Ocidente é esse secular, e etc. Tá? Então, Rama Komarasuami, primeiro livro que ele escreveu, foi A Destruição da Tradição Cristã, né? Ele já é o primeiro livro sede-vacantista dele. Ele escreve esse livro nos anos 70, enquanto ele ainda está na Fraternidade São Pio X. Ele tem um grupo que eram chamados Os Nove, que eram seminaristas que hoje em dia são figuras famosas do sede-vacantismo. O padre Antônio Tchekada era um desses discípulos dele. O padre Donald Sanborn, que hoje em dia ainda está vivo, né, grande expoente da tese de Cassichacon, era um desses. Um que morreu ano passado, se não me engano, que é o Clarence Kelly, também era um desses. Tá? E vários outros diversos. Para quem pensa que o sede-vacante foi criada pelo Monsenhor Martin Godin Tuck, né, que sagrou a galera de Palmar de Troia, não foi por ele que começou. Inclusive o Dom Tuck, ele voltou para o modernismo no final da vida. Ele voltou para Paulo VI, Missa Nova e tudo, tá? Voltou. Então, estava acontecendo isso na Fraternidade São Pio X. E foi justamente nessa época, né, que o Dom Marcelo Lefebvre estava de vez em quando falando a questão, será que ele é papa e tal? Por quê? Porque o padre Tchekada estava assim no ouvido dele direto, e o próprio padre Tchekada admite isso em várias conferências dele, estava assim no ouvido dele direto, mas depois o Dom Lefebvre viu que isso não era possível, isso ele levava para um cisma, né, e decidiu expulsar todos aqueles que eram dissidentes, que estavam criando essa dissensão. Aí o Dom Lefebvre, né, como a própria minha esposa já expôs na página dela, encarregou o Dom Williamson de investigar o Rama e todo esse processo de subversão. Então, Dom Marcelo Lefebvre encarregou o Dom Williamson de investigar essa situação para investigar o que de fato estava acontecendo. Tá? No final das contas, o Dom Lefebvre acabou expulsando o padre Tchekada e os outros sede-vacantistas, né, que estavam nessa distinção com o Rama Komarasuami. E que muita gente não sabe, até mesmo a questão da tese de Cassichacon, tá? O Rama Komarasuami trabalhou isso também junto com o fundador da tese, que é o Dom Gerhard Larier, que era um professor também da Fraternidade São Pio X. Tá? Como foi essa questão? Né, já chegando na questão da tese para não ficar ponta solta, para não acharem, por exemplo, que não, mas tem a tese é boa, coisa do tipo. O Rama Komarasuami trabalhou para formular a questão da tese junto com Gerhard e também com a Cristina Campo, que era uma esoterista cristã famosa que fez um trabalho contra a Missa Nova, todos eles utilizando, tá, o ilermorfismo, tá, o princípio do ilemorfismo aristotélico sem ser aristotélico. Tá? O que é isso? Ilemorfismo aristotélico, para quem não entende filosofia. A questão da distinção da matéria e a forma. Aí que eles tiram a questão do papa material e do papa formal. Porém, o significado que eles utilizam desse lemorfismo não é aristotélico, ele é alquímico. Ele vem do René Guénon. A matéria é tudo aquilo que é do princípio lunar feminino na alquimia. E formal é tudo aquilo que vem do princípio solar masculino.
Quem desenvolve muito isso é o Júlio Zévola, também um perennialista, no livro dele A Metafísica do Sexo, dos Sexos, tá? Onde ele vai abordar isso, e esses dois princípios culminam no andrógeno primordial. Tá? Quem lê os Cadernos de Barruel, volume 2 principalmente, vai ver o Jean Vacquier destrinchando toda essa questão e mostrar que todos os perennialistas defendem a questão do andrógeno primordial na filosofia deles. Tá? Então, né, a Cristina Campo utilizava isso para falar, para invalidar, por exemplo, a missa nova, dizendo que a missa nova ela apenas está com seu aspecto material. O que é o aspecto material feminino ou lunar? Tudo aquilo que é moderno, democrático, liberal, não é guerreiro, é passivo, tá? É, digamos assim, republicano, igualitário, fraterno, são os principais princípios modernos. E formal, princípio solar masculino, é o que remete ao quê? Hierarquia, tradição, objetividade, masculinidade, espírito guerreiro e tudo. Isso aqui vem. Daí que, por exemplo, eles vão falar que o Papa ele está materialiter non formaliter. Por quê? Porque como ele virou liberal, democrático, republicano e etc, etc e tal, igualitário, ele perdeu aquilo que era o seu princípio solar masculino. Então, o princípio solar feminino eclipsou a igreja. Até mesmo a questão do eclipse, da igreja eclipsada, eles utilizaram para subverter, que vem de Nossa Senhora de La Salete. Até isso. Para vocês verem que não é brincadeira. Tem gente que trata o serivacantismo como uma brincadeira. Eu, depois de descobrir isso, fiquei espantado. Até eu fiquei espantado com isso. Eu vi, meu Deus, até eu estava subestimando essa questão. Tá? Então, quando o Rama, o Guerra e a Cristina acabam falar disso, é com base nesse ilermorfismo alquímico. E o René Guénon e o Júlio Zévola desenvolvem bastante essa questão. Tem inclusive um artigo que eu fiz, que teve gente que até decidiu por sair do serivacantismo por conta desse artigo, que é René Guénon e Júlio Zévola lado a lado, e a questão do materialiter non formaliter. Eu trago os escritos deles analisando a maçonaria moderna. Daí o Júlio Zévola fala, a maçonaria moderna, ou seja, a loja, está totalmente vacante. Por quê? Porque ela traiu a sua iniciação. E agora só pensa em economia, liberalismo e vida de xalá e etc e tal. Ela traiu a sua iniciação, que tem a ver com todo o seu esoterismo, com a tradição de Hermes Trismegisto. Aí o Júlio Zé falou, então a loja está vacante. A loja não é mais depositária aí da tradição primordial. Já o René Guénon fala outra coisa, ele fala, não, a maçonaria está materialiter non formaliter. É possível recuperar a questão da tradição dela. É só a maçonaria voltar às suas raízes tradicionais que ela, mais uma vez, vai poder carregar o depósito da tradição primordial. Então, isso daí é uma análise do René Guénon e do Júlio Zévola sobre a maçonaria moderna. E essa análise dele sobre a maçonaria moderna, o Rama Komarazumi vai pegar ela e trazer, só tirar a parte maçonaria e colocar Igreja Católica. Toda essa análise, ou seja, o Rama Komarazumi analisa a crise na igreja da mesma forma que o René Guénon e o Júlio Zévola analisaram a maçonaria moderna. Aí o Rama vai analisar a igreja moderna, a igreja conciliar, com base nesses princípios filosóficos evolianos e guénonianos. Daí, ele, além disso, vai utilizar de modo sorrateiro, muito recorde de costura, tira de contexto os padres da igreja e os doutores da igreja para dar base à argumentação dele. E aqui fica uma coisa que o padre Olivier Hill, no seu livro Memória em Favor do Rito do Paulo VI, né, uma memória teológica histórica, um livro que ele faz mostrando que os novos ritos, apesar deles, né, as cerimônias, etc e tal, né, serem muito problemáticas, são válidas, ele vai mostrar que um argumento do cardeal Bona, que foi um dos melhores liturgistas, tá, pós-Trento, e ele fala o seguinte, que o grande problema, muitas vezes, na teologia é que as pessoas já têm uma conclusão, né, pré-estabelecida dentro delas. E ao invés dela buscarem nos autores a verdade, ela tenta fazer com que os autores militem por aquilo que ela mesma acredita. E aí ocorrem as várias falácias, né, utilizando, né, argumentos de autoridade fora de contexto.
Coisa que o Rama Kuramazami já faz no início do seu livro. Ele usa uma citação de São Cipriano que fala que aquele que obedece a um falso papa, né, está em cisma, por exemplo. Só que São Cipriano de Cartago fala aquilo em tempos de pontificado de São Cornélio II, em que o Novaciano em Roma estava se impondo como papa. Isso que ele falou foi para as pessoas que estavam querendo aderir ao partido do Novaciano. Então ele tira isso de contexto e depois as pessoas leem aquilo dali, não vão pesquisar, utilizam aquilo em favor. Outro exemplo, que é clássico, tá? Um dos exemplos mais clássicos que tem, que são dos antigos decretais, ou também documentos pseudo-isidorianos, tá? Que eram muito propagados na igreja primitiva e início da Idade Média. O que eles diziam, por exemplo? Inclusive atribuíam a São Bonifácio, atribuíam a Papa Adriano II, Papa Símaco, que dizia que se o Papa for pego desviado da fé, ele pode ser deposto, né? Nos documentos que circulam assim. Só que os discípulos de São Roberto Bellarmino, que é o padre Pietro Ballerini e o padre Girolamo Ballerini, mostraram que esses documentos são de origem duvidosa e provavelmente apócrifos. São documentos espúrios e que não existe nenhuma lei canônica que utilize eles como base ou que possa reaproveitar eles. E o Dominique Boy, né, B-O-I-X, que foi da escola ultramontana e descendente também dessa investigação, ele consolidou toda ela e viu, não, de fato, são documentos apócrifos. Então, o Rama também utilizou esses documentos apócrifos, tá, para utilizar a subversão dele. E um dos argumentos mais poderosos do serivacantismo, que é a questão da bula do Papa Paulo IV, ele também utilizou em favor dele, para anular as eleições, né, do João XXIII até na época dele ali, que era o João Paulo II. Anular as eleições falando, porque a bula fala que se alguém for herege e etc., ainda que ninguém saiba que ele não é herege, a eleição está nula, e etc, etc, etc e tal. E o padre Olivier Rioux, no seu livro A Igreja e a Apostasia, disponível na editora Cardeal, faz uma investigação com base nos canonistas que afirmam o seguinte: nem na época de São Roberto Bellarmino ele interpretava essa bula do Papa Paulo IV do jeito que é interpretado pelos serivacantistas. Essa bula foi dirigida aos protestantes em um período em que já estava, né, Martinho Lutero excomungado. E as doutrinas dele, as 95 teses, todas elas já estavam condenadas. Esse era o contexto que o Rama omite, e que os serivacantistas também omitem. E para piorar a questão, o padre Olivier Rioux, por exemplo, vai mostrar que, com o advento do Código de Direito Canônico de 1917, tá, alguns cânones que falam que não repetem a legislação da bula do Papa Paulo IV e outras antigas, né, ele vai mostrar que todos os canonistas afirmam que essa bula foi abrogada. Alguns cânones estão lá baseados, que tem base nessa bula? Tem. Porém, as penalidades de direito positivo não deram continuidade. Inclusive, o professor Carlos Nogueira, no livro dele do Papo Herético, ele chega a comentar essa questão. Tá? E o padre Olivier Rioux, ele desmembra, né, isso daí em várias páginas. E aqui eu faço questão, né, de citar essa parte do argumento que é muito importante do padre Olivier Rioux. Tá? Aqui ele vai contextualizar. Tá? Aqui eu peço paciência dos senhores, tá? Mas, inclusive, já vai até despertar bastante interesse. Muita gente adquiriu o livro. Tá? E, para quem não sabe, eu comecei a suspeitar do sedivacantismo e me distanciar da argumentação dele, né? E depois, né, a minha esposa descobriu a questão do Rama, justamente por conta da literatura que o padre Olivier Rioux traz nesse livro. Porque ele vai mencionar, por exemplo, no livro dele, sobre o rito do Paulo VI, que existem duas correntes sobre essa polêmica. Aí ele vai citar o Dr. Rama Comorazuano, aí ele vai citar o Comitê Rory Santífica, e vai citar o Frei Pierre Marie, dos Dominicanos de Avrier, e o Padre Álvaro Calderon. São os principais que participaram dessa querela. Quando a gente viu o nome, Rama Comorazuano, para mim passou despercebido. Minha esposa olhou assim: Gabriel, não tem um perennialista com esse nome? Aí eu tenho uma Ananda Comorazuano. Aí depois a gente foi perceber: caraca, mano. Aí pronto, deu bom e minha esposa foi investigar tudo. Depois a gente viu, não, esse aqui é o Rama Comorazuano. Depois a gente viu os vídeos do Olavo de Carvalho falando dele e tal. E aí que começou o boom de ideias e a minha esposa foi investigando cada vez mais. Tá? Mas vamos lá, peço a paciência de vocês.
para essa questão da bula do Papa Paulo IV, porque esse argumento aqui é o mais utilizado para invalidar todas as eleições que vão vir depois de Leão XIV se o Vaticano II continuar por aí em vigor, tá? Assim, quando eu digo em vigor, não assim, no sentido de que todo mundo é obrigado a aceitar, obviamente, mas sendo utilizado aí pela parte conciliar da igreja, tá? Então vamos lá. Tá na página 165, quem já tem o livro pode acompanhar, não tiver chegado lá, já pode acompanhar, tá? Em 15 de fevereiro de 1559, em plena crise protestante, Paulo IV publicava a bula com ex apostolatus officio. Segundo o senhor abade Henri Moureau, dois princípios dominam o texto, a saber, se o Papa não pode ser julgado por nenhum tribunal humano. Deve-se, no entanto, contradizê-lo se ele se desviar em matéria de fé. Parágrafo 1. E se o sumo pontífice ele mesmo tiver, antes de sua eleição ao trono de São Pedro, se desviado na fé ou caído em heresia, sua eleição é nula, sem valor e inválida. Seu pontificado não pode ser tido como legítimo em nenhum de seus atos. Parágrafo 6. A expressão, essa parte aqui é a mais propaganda, principalmente propaganda. É fácil qualquer uma pessoa que já está indignada com os escândalos cair nisso daqui. Eu fui uma delas, tá? Vamos lá. A expressão a fide desvio-se, desviar da fé, poderia ser interpretada como sinônimo de herege no cânon de Graciano. E aqui esses documentos, alguém fala, a fide desvios, cânon de Graciano, etc., já são os documentos apócrifos. O padre Olivier Riou não chega a mencionar que eles são apócrifos. Tá? Ele não chega a abordar essa questão. Isso já foi uma coisa que eu fui investigando, tá? Dessa questão desses apócrifos aqui, certo? É uma coisa que na segunda edição eu posso chegar a botar em uma nota de rodapé. Inclusive, é uma questão que eu já mandei e-mail para o próprio Padre Olivier Riou, né? Para conversar com ele. Diz que ele é bem aberto a conversar sobre aquilo que está no livro dele. Tá? Ele é muito aberto nessa questão. Mas, enfim, e no cânon de Graciano, mas não ao que parece na bula, onde Paulo IV a distingue da heresia em várias passagens a partir do parágrafo 2, artigo 1. No decreto de Graciano, há, pelo contrário, um texto atribuído ao Papa Eusébio, do Papa Eusébio, que parece concordar melhor com as palavras de Paulo IV. Abre aspas. As ovelhas confiadas ao seu pastor não podem repreendê-lo, a não ser que ele tenha se desviado da órbita da fé, nem de maneira alguma acusá-lo. Sécula Pares, causa 2, questão 7, capítulo 13. Paulo IV devia enfrentar a situação criada por aqueles que se insurgem contra a disciplina da verdadeira fé. Diante da rebelião protestante, o objetivo de Paulo IV era, acima de tudo, reafirmar a autoridade papal e fazer avançar a reforma da Igreja, com a depuração de seus dignatários e a luta frontal contra os hereges, cortando-lhes o caminho nas hierarquias mais elevadas, inclusive na Suprema. Parece pouco provável que ele tenha querido sugerir aos protestantes a possibilidade de acusar e depor um verdadeiro Papa. Veja que aqui o padre Olivier está contextualizando. Tá? Contextualizando. Nunca a gente pode tomar decisões com base em textos de teologia soltos. Sempre tem que analisar contexto histórico. Quem está dizendo isso daqui? Qual é o contexto dele? Por que ele escreveu isso daqui? Isso daqui está, como é que posso dizer, confirmado pelo direito canônico? Existe alguma pena ou lei canônica que repita ou aplique isso daqui? Se não aplica, ela não tem poder coercitivo. Agora, se ela está aplicando, bom, aí já tem poder coercitivo. Se ela sequer foi considerada matéria de controvérsia, nunca foi definido, pior ainda, ninguém está obrigado a aderir. Tá? Teologia são assim que as coisas são. Coisa que eu aprendi aqui com o padre Olivier Riou. Tá? E só para contextualizar, o padre Olivier Riou, ele foi ordenado na Fraternidade de São Pio X, ele já foi na Fraternidade de São Pio X, né? Ele saiu, né, por conta de, naqueles momentos de polêmica em relação, né, a acordo com Roma e etc. Né? Então ele foi expulso da Fraternidade por conta dessa questão, ele e outros padres, né, por conta que ele era contrário ao acordo com Roma, e depois ele fez parte da resistência. Tá? Até hoje, ele recebe, por exemplo, óleo consagrado de bispos da resistência, que são que ele está mais de perto aí, no trabalho. Tá? E a posição dele, né, diferente do que pensava, né, não é sede vacantista. Tem gente que taxou ele aqui no Brasil de sede vacantista, porque ele não estava mais ativamente em nenhum grupo e etc. Mas impossível falar isso lendo o que ele escreve. Não tem como. Tá? A posição dele ainda é aquela mesma. Ele sempre adere àquilo que é a opinião mais comum dos teólogos. Ele tem a opinião dele, mas ele sempre fala, é tudo matéria de controvérsia. Tá? Ninguém pode impor ao outro ou chamar outro de herege, sair anatematizando ninguém. Em questões que não foram definidas pela igreja. Mas continuando. Paulo IV, então, tá, hierarquias mais elevadas, de provendeiro pá, beleza.
Alguns insistem no fato de que Paulo IV declara sua bula válida à perpetuidade e que ela é promulgada em virtude de seu poder apostólico. Ele vai falar: decidimos, estatuímos, decretamos, definimos. Essa bula foi, além disso, confirmada por São Pio V, em 21 de dezembro de 1566, por meio do motu próprio Intermultiplicis Curas. Outros respondem que as palavras válida à perpetuidade não indica que a disposição não poderá ser abrogada pela autoridade competente no futuro, mas simplesmente que ela não foi estabelecida para uma duração limitada a priori e fixada no tempo. Isso aqui que ele fala, tá? Apesar de ele não citar nenhum autor, eu fui investigar isso aqui pessoalmente, né, porque eu era série vacantista e queria refutar ele, né? E eu confirmei, o próprio Dom Charles Augustine, né, que nós vendemos os comentários dele ao direito canônico na editora Cardeal, e os próprios canonistas que o padre tinha cada uso, como o Promer, o Hermes e Vidal, Coronata, eles falam, isso aqui é verdade, tá? Não é porque quando alguém falou, válido pela perpetuidade, não quer dizer que um papa não possa, né, fazer uma reforma em cima disso daí. Ele pode, obviamente que ele não pode fazer algo contrário à fé e coisa do tipo e ser tudo falho. Nada a ver disso, tá? Mas sim algumas reformas que sejam necessárias para, né, alguma coisa, sem ferir a essência da lei, sem ferir a essência daquilo que está feito, ok? Isso aqui se trata de direito positivo, tá? Ou seja, lei humana, lei eclesiástica. A hierarquia foi lá e codificou. Ela pode mudar. Isso daí, tá bom? Então, não quer dizer que ela pode mudar, que ela pode abusar de seu poder e cometer injustiças e todo mundo tem que obedecer injustiça. Não tem nada a ver com isso daí. Inclusive, o próprio São Bernardo, né, fala isso, né, em algumas admoestações que ele fez ao Papa Eugênio, né, da época, né, que estava burlando leis canônicas de forma injusta, ou seja, abusando de seu poder. São Bernardo disse: não é porque você pode que você deve fazer isso. Isso confirma o quê? Que você tem um poder de fato, a plena autoridade apostólica, mas não a justiça. Né? São Bernardo faz essa admoestação ao Romano Pontífice na época. Quem, inclusive, traz esse documento é o próprio padre Pietro Ballerini, da escola belaminiana, sucessor de São Roberto Bellarmine. Tá? Então, vamos aí continuando aqui. Foi só uma nota de rodapé que não existe no livro, e Padre Olivier Rio não contemplou, mas foi uma coisa que eu tentei avançar no estudo dele. Tá? Continuando. Além disso, Paulo IV não afirma que as disposições que toma pertençam ao depósito revelado. Obviamente, ele não declarou nenhum dogma, não disse que é conforme a revelação e nem nada. Tá? Era apenas o que? Um documento que não tinha validade. Tá? Porém, como dizem os canonistas, esses documentos que não possuem uma validade, que não têm uma data de expirar, eles podem ser abrogados pela Suprema Autoridade da Igreja. Eles podem ser abrogados. Tá? Continuando. Tá. E a isso, alguns retrucam que para uma lei seja suprimida na igreja é necessário que um documento declare expressamente. Eles se apoiam para demonstrá-lo nos primeiros capítulos do Código de Direito Canônico. Ora, nenhum documento oficial suprimiu a bula do Papa Paulo IV. Além disso, todos os parágrafos da bula, de 1 a 7, são mencionados em notas e fontes do Código de Direito Canônico. Aqui, de fato, isso é verdade. Inclusive, quem usa essa argumentação, quem usou em 2003 essa argumentação, foi um padre sedevacantista chamado Padre Paul Schomburg, também dissidente da Fraternidade de São Pio X. Só que ele não mencionou aquilo que o Padre Rio vai falar agora. Ademais, o código retoma o cânon 188, parágrafo 4, a essência da bula do Paulo IV, em virtude da renúncia tácita admitida ipso jure, estão vacantes ipso facto, sem nenhuma declaração, qualquer ofício, se o clérigo apostatar publicamente a fé católica. Entretanto, certas disposições canônicas de Paulo IV não são retomadas no Código de Direito Canônico de 1917 e, por esse fato mesmo, estão abrogadas. O que resta delas são disposições do parágrafo 4º do cânon 188 e do parágrafo 1º do cânon 2314. O que diz, por exemplo, esse cânon? Todos os apóstolos da fé cristã, todos os hereges cismáticos, cada um deles incorre por esse fato mesmo, excomunhão, se após a admoestação não se arrependeram, sejam privados de todo benefício, dignidade, pensão, ofício, outro cargo. Vocês estão vendo aqui que só depois é que eles perdem alguma coisa? E isso aqui eles estão falando daqueles que estão abaixo do Romano Pontífice. Como a gente já vai ver logo agora após, o Romano Pontífice ele não está sujeito às penalidades coercitivas do direito canônico. Ele está acima do direito canônico. Ele é que é o legislador. Então, ele não pode ser punido pela lei
humana. Ele não pode ser punido pela lei eclesiástica. Okay? Ele só pode ser punido por direito divino ou direito natural. E ainda assim, como a gente vai ver no final, né? Mas enfim, vou deixar para o final essa parte aqui que eu vou falar para não dar logo spoiler de tudo, porque esse desenvolvimento aqui é muito importante. Seria, portanto, apenas a esses dois textos e não a Constituição de 1559, ou seja, a bula toda, que se deveria referir para conhecer o direito em vigor. Em consequência, a autoridade da bula com ex-apostolados estaria certamente abrogada na Igreja desde 1917. O Arnaldo Xavier da Silveira, conhecido por todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui conhece lá o livro dele, né, sobre a Missa 9, que ele vai analisar várias situações, tá? Observava com perplexidade que, em sua época, em julho de 1974, não havia conseguido encontrar nenhum estudo a respeito das consequências desse quarto caso de renúncia tácita. No entanto, ele havia consultado Hugo Mark, Maroto, Wesley Vidal, Chelod, Vermest Hussein. Inclusive, todos esses canonistas aqui, olha, tem muitos derivados que não conhecem eles. Mas como o padre Olivier Rio citou aqui, aí eu fui ver o que eles diziam. Tá? Mas enfim, Beste Caron, Clay Bonnet, Nas, Regatilo, Migueles Alonso Cabreiros. Esse aqui, Migueles Alonso Cabreiros, nesses três aqui, são os que comentaram, por exemplo, a edição do Código de Direito Canônico em espanhol, né, da BAC, que é justamente a edição que a gente utilizou para traduzir do espanhol para o português na Editora Cardeal. Tá, vamos lá. Ele admitia que se o cânon 188, parágrafo 4, fornecer argumentos de peso em favor da tese segundo a qual o Papa eventualmente herege perde seu ofício ipso facto, quando sua heresia se torna notória e publicamente divulgada, esse argumento, no entanto, não era decisivo, porque o Papa está acima do direito positivo. Lembrando, o direito canônico é direito positivo. O direito positivo, ou seja, o direito eclesiástico, são todas aquelas leis que os bispos podem aplicar, tá? E a igreja, lembrando, não pode julgar o Papa. Os bispos são superior, pode julgar o seu inferior. O superior não pode ser julgado pelo seu inferior. Princípio de hierarquia. Por isso que algo que, por exemplo, é matéria de controvérsia, mas que é unanimemente aceito, o Papa só pode ser julgado por direito divino e natural, tá? Mas isso não faz com que ele perca tudo aquilo que ele possui de jurisdição. A gente já vai chegar na conclusão desse raciocínio logo aqui no final daquilo que é a opinião comum de todos. E no final ainda vou mostrar. Não é nem o caso dos papas pós-conciliares. Não é nem o caso deles. Mas vamos lá. Professor, deixa eu fazer uma interrupção antes do senhor continuar, só para informar pro público aqui que tanto o artigo que o senhor fez refutando, né, aquela tese, assim também a gente vai deixar aqui o link do livro A Igreja e a Apostasia, do Padre Riud, que tem na Editora Cardeal. Então a gente vai deixar aqui na descrição, né, desse vídeo o artigo para que vocês possam baixar o documento em PDF e também o link para que vocês possam adquirir o livro, aqueles que não têm, assim, poder se aprofundar no assunto. Então vamos lá. Então, continuando. Seria necessário que, entre aspas, provar que a disposição canônica sobre o quarto caso de renúncia tácita é uma expressão do direito divino positivo, ou divino natural, da Igreja. E seria preciso também demonstrar que esse direito divino positivo ou divino natural possível se aplica ao caso específico do Papa. Ora, é precisamente sobre esse ponto que uma disputa multissecular divide os maiores teólogos, de um modo que uma primeira análise do cânon 188, parágrafo 4, reforça a opinião de São Roberto Bellarmino, mas não a demonstra. Um canonista aqui muito utilizado, por exemplo, pelos sede-vacantistas, tá? Que é o Capello. Para o checado, utiliza bastante ele. Capello ensina com efeito que o Papa está acima do direito canônico. Acabei de falar que o Padre Checado utiliza o Capello para falar em favor do sede-vacantismo. O Padre Rio, em um verso, mostrou que o Capello, na verdade, também pode ser utilizado contra o sede-vacantismo. Deve vocês entendem. Se vocês forem no site farolchecada.com, vocês vão ver um calhamaço de artigo. Se vocês, por exemplo, forem no site da igreja de Santa Gertrudes a Grande, que é onde ele trabalhava, e hoje em dia quem está comandando lá é o Dom Charles Maguire, que é o sucessor do Dom Dolan, lá, vocês vão ver que existe um livro chamado Don't Get Me Started.
as obras completas do Padre Checada. Olha o tamanho da grossura. Enorme. É um tijolo aquilo dali. É um tijolo. Agora imagina, ele fazendo esse recorte e costura nesse tijolo todinho. E também tem outros artigos lá que são brigas dele com outros sede-vacantistas. São bem engraçadas, inclusive, tá? Tipo assim, o Clarence Kelly, só um comentário aqui, afirmando que, por exemplo, pelo padre Checara ter recebido, né, uns fiéis dissidentes do Palmar de Troia, o padre Checara estaria fora da igreja e agora a igreja católica está resumida no apostolado do padre Kelly. Bicho, esse é o nível do sectarismo. Esse é o nível do sectarismo da coisa. E é justamente isso que os livros do padre Olivier Rio sobre a crise combatem, esse sectarismo todo. Tá? Isso aí leva a você a ver que a igreja, o quê? No final, ficou invisível. O próprio Olavo de Carvalho está no site dele, inclusive, né? Ele fala, né? Ô, Xane! Aí ele solta um palavrão, um F aí, né? Ah, agora acabou tudo. O Rama acabou com o Novo Zordo, acabou com o Paulo VI, agora só resta a igreja invisível. Mas cadê ela? Tá todo mundo brigando. O próprio Olavo de Carvalho chega e fala isso, né? Então, o Olavo de Carvalho era amigo do Rama. Né? A conclusão óbvia, né, do argumento sede-vacantista é a igreja invisível. E em igreja invisível, por exemplo, você vê que no movimento sede-vacantista acontece o que também? Existe um movimento de esoterismo cristão, lá dentro do sede-vacantista, que afirma que é porque eles, como são a parte mais intelectual, a parte mais tradicional, são a igreja joanina. Tá? E são a igreja joanina, que era uma gnose do século II. Tá? Muitos esoteristas cristãos defendem isso, que eles são a igreja joanina. Tá? Nem todos os sede-vacantistas sabem disso. Tá? Nem todos eles defendem isso, mas tem uma parte intelectual que defende isso, da igreja joanina, que é justamente essa parte invisível que é depositária da tradição e da espiritualidade. Mas aí ferrou também, porque no meu sede-vacantista também a espiritualidade está toda lascada. É só porradaria, tá bom? E a parte da tradição, como a gente está vendo, não é a tradição apostólica. É o Rama Komarazumi trazendo o perennialismo para o meio, tá? Que deixa tudo mais complicado ainda. Então, antes fosse a igreja joanina, antes fosse, pelo menos teria espiritualidade, teria, né, uma tradição aí, mas não é nem o caso, tá? E para quem quer se inteirar mais de todas essas questões, né, sobre a igreja joanina e tal, vocês têm que ler o livro do Alan Pascal, que é a Pré-Cabala, e o Islã e a Cabala contra o Ocidente Cristão. Ele vai abordar sobre essa questão aí da igreja joanina, tá? E de todos aqueles, né, filósofos da época da escolástica e da renascença que endossavam isso daí, tá? E, enfim, Rosa Cruz, etc. Inclusive, uma das iniciações maçônicas, né, que são bem, remontam bastante aos escotistas, né, e a igreja joanina é o que? Fazer um juramento sobre o evangelho de São João. Remonta essa tradição da igreja joanina, inclusive, essa questão da maçonaria. Tá? Tudo isso ele mostra lá no livro do Alan Pascal, mostra na pré-cabala e no Islã Cabala contra o Ocidente Cristão. Então vamos lá. Capelo, utilizado muito pelo sede-vacantistas, afirma que o Papa está acima do direito canônico. Continuando. Seu exercício válido só é limitado pelo direito divino natural e positivo, e pelo fim da própria Igreja, da qual ele é o chefe. O exercício lícito é subordinado à prudência e à obrigação de agir com vistas à edificação, e não à destruição das almas. Fora desses limites, o Papa pode fazer tudo válida e licitamente, ou seja, fora desses limites aqui. Se ele não atenta contra o direito divino natural, né, se ele não atenta contra o próprio direito divino, ou se ele não promulga leis que acabam oprimindo, né, a igreja, tudo que ele faz é válido licitamente. Ou seja, não foi promulgado, ele não impôs uma doutrina herética, ele não promulgou uma lei que oprime as almas, que é prejudicial às almas e coisa do tipo. Então tudo que ele está fazendo é válido e lícito. Mas é muito frouxo em relação ao anterior direito canônico e etc, etc e tal. Isso aí acontece mesmo. Tá? O próprio São Pedro Damião, no livro de Gomorra, reclama da lei canônica da época dele, que para ele era muito frouxo em relação ao clero sodomita, por exemplo. Ele vai falar que é muito frouxo. Ele o quê? Só 10 anos de jejum? Para o clero que é isso, deveria ser a vida toda. E deveria ser recusar a comunhão, deveria ser só a confissão geral e recusar a comunhão para ele. Né? O resto é impiedade. A mentalidade de São Pedro Damião. Né? Para ele, né, 15 anos de jejum é muito pouco para um clérigo que comete esse tipo de atrocidade. Tá? Então isso daí varia, né, de mentalidade para mentalidade. Tá? Continuando. Disso se conclui que o cânon 188 não poderia ser aplicado contra o Papa, questão da renúncia tácita,
que não está submetido à autoridade eclesiástica. Isso quer dizer que, mesmo se fosse provado que o Papa, entre aspas, se afastou publicamente da fé católica no sentido do cânon 188, parágrafo 4, não se poderia concluir por uma aplicação do cânon 188 que seu ofício está vago. Mas se evidentemente o Papa está acima do direito canônico, ele não está acima do direito divino, que está em jogo quando se trata de se afastar publicamente da fé católica. E esse se afastar publicamente, como o próprio Capelo fala, e o Padre Rio não bota isso daqui, mas nessa obra do Capelo, né, Summa Iuris Canonici, e o próprio Dom Charles Agostini, quando eles falam da teoria do Papa se afastar da fé católica, né, de forma notória, em que ele poderia estar sujeito à declaração, né, dos cardeais de declarar, né, de admoestar ele, e se ele não voltar atrás, né, ou não se explicar de forma satisfatória, declarar o ofício dele vago, isso daí, no caso de um Papa, por exemplo, combater abertamente um dogma da igreja. Ou então, se ele, por exemplo, começa a impor à igreja uma heresia já condenada. Por exemplo, se ele quisesse impor, né, que Jesus não é Deus, por exemplo, aí seria de fato. Ou então, se ele combatesse um dogma, se ele abertamente falasse que ele não acredita na série imaculada. Ou se ele, por exemplo, fizesse uma apostasia pública. O que é apostasia pública nesse sentido, segundo o direito canônico? A pessoa simplesmente abandona tudo que ela está no catolicismo, se insere numa seita católica ou começa a praticar outra religião. E não volta para a igreja católica, não volta para o catolicismo nunca mais. Isso é apostasia pública para eles. Que aí incorre a questão da excomunhão elétrica e sentença. E não atos isolados. Que apesar de serem pecado mortal, né, apesar de terem, de fato, esse perigo aí, não são em si mesmos, né, apostasia pública, heresia notória. Tá? Não para essa maioria de canonistas. Ok? Outras pessoas defendem isso, né, que seja, sim, o Tchekada e o Rama. Por quê? Porque eles fazem recorte e costura. Tá? Mas se você for ver os outros teólogos, nenhum defende o que eles defendem. Tá? Continuando. Alguns recordam que São Pio X, em 25 de dezembro de 1904, em sua Constituição vacante sede apostólica, declara nula toda a censura que possa tirar dos cardeais do conclave o direito de voto ativo ou passivo. Tem gente que fala que isso aqui é Pio XII, mas não, isso já veio com o próprio São Pio X. Tá? Ora, o cânon 160 do Código estabelece que a eleição do Papa é regulada unicamente por essa Constituição de São Pio X. A bula do Papa Paulo IV teria sido, portanto, certamente abrogada por essa disposição, em virtude do cânon 22, que afirma que uma lei posterior abroga uma lei anterior, se reorganiza inteiramente a matéria. A Constituição de Pio XII, vacantes apostólicas sedes, que substitui a de São Pio X, em 8 de dezembro de 1945, retoma as mesmas disposições a esse respeito. Vai falar, Pio XII. Nenhum cardeal pode ser excluído de maneira alguma da eleição ativa ou passiva do Sumo Pontífice, sob nenhum pretexto, nem por motivo de excomunhão, de suspensão, de interdito ou de outro impedimento eclesiástico. Levantamos o efeito das censuras apenas para esse tipo de eleição, conservando-lhes a vigência a todo o resto. E aqui, por exemplo, ó, lê isso aqui, eu já sei que tem série vacante falando. Mas aí, macacaia, ele está falando de quê? De excomunhões por delitos morais, e não por questão de heresia ou coisa do tipo. Agora eu peguei você, macacaia. Mas lembre-se, por favor, que o primeiro sede vacantista que deu esse argumento aí que vocês estão dando fui eu, quando eu falei no meu canal antigo, tá? Do Apostolado de Santo Hipólito, comentando essa questão do Pio XII. Vocês lembram que foi eu que trouxe isso daí. Antes de ter lido o livro do Padre Paul Chombra de Mistério de Iniquidade. Você lembra que foi eu que trouxe isso daí. Depois eu peguei o livro dele e trouxe de novo. Tá? Aí eu tô lendo isso aí agora. Aí vocês se esquecem desse fato. Pô, vocês acham mesmo que o próximo parágrafo não tem a refutação desse argumento? Claro que tem. Vamos lá. Tá? Mas a isso outros objetam que o argumento é sem valor, pois não se trata aqui de heresia como a bula de Papa Paulo IV, mas de censuras disciplinares. Falei? Então tá. Existe, com efeito de direito divino, uma certa incompatibilidade radical entre o herege e as funções eclesiásticas. Mas como essa incompatibilidade desenvolve suas consequências últimas? Eis o que o direito divino não determina. Então, vocês acham que não tem a refutação? Olha aqui esse parágrafo. Mas a isso outros objetam que o argumento é sem valor, pois não se trata aqui de heresia como a bula de Papa Paulo IV, mas de censuras disciplinares. Falei? Existe, com efeito de direito divino, uma incompatibilidade radical entre o herege e as funções eclesiásticas, mas como essa incompatibilidade desenvolve em suas consequências últimas? Eis o que o direito divino não determina, o que a Igreja ainda não explicitou suficientemente no que concerne ao Papa. Agora, entre aspas, isso aqui é um texto do Arnaldo Xavier da Silveira,
Le Nouveau Domicile, de Paul VI, O que Pensar, onde ele vai falar: a heresia corta a raiz e o fundamento da jurisdição, ou seja, a fé é a condição de membro da igreja, mas ela não elimina ipso facto necessariamente a própria jurisdição. Do mesmo modo que uma árvore pode continuar viva por algum tempo, depois que se corta a sua raiz, também em casos frequentes, a jurisdição pode se manter, ainda que precariamente, mesmo depois daquele que a possui cai na heresia. Estando já cortada na raiz, a jurisdição do herege só subsiste na medida em que é mantida por uma autoridade superior. É assim que o Papa mantém, para o bem das almas e para a salvaguarda da ordem jurídica da Igreja, a jurisdição de um bispo não publicamente herege, que ainda não foi punido ad hominem, conforme os cânones 2264 e cânon 2314, parágrafo 1 e 2. Se é o sumo pontífice que cai na heresia, quem poderá mantê-la em sua jurisdição? A Igreja? Não cremos, pois ela, comparada ao Papa, não lhe é superior. E quando ele fala que a Igreja é todo o corpo eclesiástico e hierárquico, tá? Não a igreja como assim algo pneumático, tá? Ou metafísico. Continuando. Tá bom. E, portanto, não pode mantê-lo em sua jurisdição. O Papa não está submetido à lei eclesiástica. Jesus Cristo? Sim, na medida em que fosse lícito atribuir-lhe a intenção de manter, a título precário, a pessoa do pontífice herege em sua jurisdição. Normalmente se diz que, em certos casos previstos pela lei, a jurisdição daquele que não a possui é suprida pelo Papa ou pela Igreja. Na hipótese de erro comum, por exemplo, isso aqui, hipótese de erro comum, é um adágio comum entre todos os teólogos e até historiadores. Por exemplo, para explicar o cisma do Ocidente. Porque no cisma do Ocidente teve santos apoiando um Papa, outro santo apoiando um Papa, e às vezes se degladiando entre si. Teve isso no cisma do Ocidente. Tá? Mas como era um tempo de erro comum, ninguém ali dos santos foi julgado pela lei eclesiástica por aderir a um antipapa. Tá? Por quê? Porque na época era uma coisa confusa, era uma crise medonha que pegou todo mundo de surpresa. Princípio de erro comum. Se existe uma crise onde há um erro comum, ou seja, onde todas as posições, todos os posicionamentos possuem suas falhas e seus acertos, ninguém é penalizado. Até que a autoridade legítima venha e defina a questão. Tá? Continuando. Normalmente se diz, em certos casos previstos pela lei, a jurisdição daquele que não possui é suprida pelo Papa e pela Igreja. Na hipótese de erro comum, por exemplo, a Igreja supre a jurisdição inexistente, como prevê o cânon 209. Contudo, segundo o que ensinam os autores, a jurisdição suprida existe apenas como ato, não como hábito. Ora, na hipótese que estamos discutindo, a jurisdição seria um hábito e não apenas um ato. Ao que sabemos, não há termo técnico para qualificar tal situação jurídica. Por isso dizemos que a jurisdição é então mantida na pessoa do herege, que é o argumento da Arnaldo Xavier da Silveira. Tomemos agora o tempo para sobrevoar os problemas teológicos engendrados por essa situação inaudita, que não possui termo técnico a qualificar, e poderíamos em seguida expor diferentes soluções que tentam compreendê-la. Cristo quis que a sua igreja durasse para sempre, beneficiando o carisma da infalibilidade, a fim de que se pudesse encontrar nela o princípio imutável da integridade e da unidade da fé. Sem esse magistério vivo e infalível, abre-se a porta ou à incredulidade ou ao fanatismo, como diz o cardeal Bilot. E aí que, por exemplo, se fala da questão da visibilidade da igreja. O que, por exemplo, o próprio São Roberto Bellarmino vai falar sobre essa questão? Ele vai falar que, para a visibilidade da igreja permanecer, é necessário que haja na igreja sempre jurisdição ordinária. Se a igreja ficar somente com clero sem jurisdição ordinária, a igreja está invisível. O próprio São Roberto vai falar isso combatendo um argumento luterano, dizendo que, pelo fato de ali eles julgarem que o Papa não está seguindo o evangelho, ele se converte em anticristo, ele se converte em alguém que não tem mais autoridade e nenhum poder, tudo que ele faz é nulo. Tá? Os protestantes falavam isso na época, e São Roberto Bellarmino combateu. Daí o São Roberto Bellarmino vai retrucar e falar, né, que se fosse esse o caso, a igreja estaria invisível e remanescente em certos grupos isolados, divididos e fragmentados. E a igreja é una. Então isso fere a própria nota da unidade da igreja. E aqui, por exemplo, tem gente que vai perguntar, poxa, mas o São Roberto Bellarmino é utilizado pelos sede-vacantistas. Como é que a gente entende essa questão? Por quê que ele é bem utilizado? Porque naquela quinta opinião dele, que ele fala da queda ipso facto, está analisando umas hipóteses teológicas. Isso aí, todo mundo assaca os sede-vacantistas falando, é só uma hipótese teológica. É só uma hipótese teológica. Mas não vamos ignorar
que São Roberto Bellarmino é um doutor da igreja. Não vamos ignorar que, historicamente falando, o Concílio Vaticano I utilizou os escritos dele como base dogmática, tá? E isso tem um peso enorme. Como que a gente sai dessa questão? As pessoas não leem em conjunto com essa obra dele, tá? O tratado dele sobre a igreja e o outro sobre a igreja militante, onde ele vai complementar a argumentação dele, falando o seguinte: no tratado da igreja ele fala que, se, por exemplo, o caso do Papa herético, aí ele vai falar, como mencionado nas disputas anteriores, acontecesse, aí ele vai falar, ou seja, de um Papa combatendo um dogma da igreja ou promulgando uma heresia condenada, ele perderia sua autoridade. Porém, para o efeito jurídico, a igreja teria que declarar. Ou seja, os cardeais, os colégios cardeais teriam que declarar essa perda. E internamente já deveria estar acontecendo o quê? Convocação de concílios internos para admoestar ele e resolver essa questão. Porque nesse caso, a hierarquia resolve primeiro em privado, só depois que ela declararia. É por isso que o padre Pietro Ballerini, sucessor de São Alberto Bellarmino, né, e o próprio Guedes Vinal e Cardeal Bilotti vão chegar, né, e falar dessa questão da declaração. E aqui eu vou citar agora o padre Pietro Ballerini, tá? Teólogo italiano, sucessor de São Alberto Bellarmino. Ele vai falar: não é verdade que, diante de tão grande perigo para a fé, qualquer súdito pode, por correção fraterna, advertir seu superior, resistir-lhe face a face, refutá-lo e, se necessário, exortá-lo e pressioná-lo ao arrependimento? Os cardeais, que são os conselheiros do Papa, podem fazê-lo. Ou o clero romano, ou o sínodo romano, se reunidos, o julgarem oportuno. Para qualquer pessoa menos privada, valem as palavras de São Paulo a Tito: aquele que é herege, herético hominem, depois da primeira e da segunda advertência, evita-o, sabendo que tal homem está pervertido e peca, sendo já condenado por seu próprio juízo. Pois a pessoa que, exortada uma ou duas vezes, aqui quando ele fala exortada, não é você falando para o teu amigo, por exemplo, os canonistas vão falar. Não é você, eu fui lá e fiz um post, estou exortando aqui o Papa, no meu segundo já era. Não é nada disso. É a autoridade eclesiástica que o convoca como réu para isso. E no caso aqui é o colégio de cardeal, ou um sínodo romano, ou o clero de Roma, que convoca, né, essa reunião com o Romano Pontífice para fazer essa exortação, tá? Não é eu aqui com meu amigo no WhatsApp ou coisa do tipo. Você pode exortar ele quantas vezes for preciso. Se a autoridade competente não for aquele que exorta e o convoca como réu, não acontece nada, meu caro. Não acontece nada. Ele está cometendo pecado mortal? Ele está. Não está participando dos bens da igreja porque é um membro morto da igreja por estar em pecado mortal. Mas não está separado juridicamente dela, tá? Isso é direito canônico. A igreja não é uma instituição selvagem, sem lei. Continuando. Pois a pessoa que é exortada uma ou duas vezes não se arrepende, mas se obstina numa opinião contrária, olha, contrária a um dogma manifesto ou definido, sucessor de São Roberto Bellarmino falando, Pietro Ballerini, declara-se abertamente herege. Com efeito, por causa dessa obstinação pública, de modo algum pode ser desculpada, sendo a própria obstinação característica da heresia. Ela revela que, por vontade própria, se afastou da fé da Igreja Católica, de tal modo que, doravante, nem declaração nem sentença de qualquer espécie são necessários para cortá-la do corpo da Igreja. Por isso, o pontífice, que após a advertência tão solene e pública dos cardeais, do clero romano, ou mesmo do sínodo, se endurecesse na heresia e se afastasse abertamente da igreja, deveria ser evitado segundo o preceito de São Paulo, para que não pudesse prejudicar os demais. Seria necessário que sua heresia e obstinação fossem proclamadas publicamente, a fim de que todos igualmente pudessem se guardar dele. Assim, a sentença que ele teria proferido contra si mesmo seria conhecida de toda a igreja, esclarecendo o fato de que se teria afastado e separado por si mesmo do corpo da igreja e que, de certa maneira, teria abdicado do pontificado, que ninguém detém nem pode deter, se não pertencer à igreja. Isso está no livro do Pietro Ballerini, De Potestate Ecclesiastica. Então, vocês estão vendo muito bem. Combater um dogma abertamente, ser exortada pelos cardeais ou pelo clero romano, permanecer de forma pertinaz nesse erro e abertamente se separar da igreja. Por sua vontade, ele vai lá e se separa. E aí a igreja declara para todo mundo. Agora vamos lá. Para vocês verem como a situação do modernismo é caótica.
Apesar de São Pio X ter condenado o modernismo e o liberalismo, o próprio Padre Olivier Rioux, citando aqui os canonistas, vai dizer, por exemplo, que, contudo, São Pio X e Pio IX não separaram juridicamente os liberais dos modernistas. Não houve, por exemplo, um concílio anatematizando os modernistas, nem os liberais. As opiniões foram condenadas. As opiniões foram condenadas. Mas não foram separados juridicamente. Por isso que, por exemplo, a gente vê essa ambiguidade, esse modernismo sorrateiro, mais ou menos falando, trazendo questões que são matéria de controvérsia, mas defendidas por muitos santos e doutores, e tentando subverter eles, essas questões, para um diálogo ecumênico, de modo a fazer, né, todo esse ecumenismo com os hereges, com os infiéis e etc., através de coisas que não foram definidas pela igreja. Gente, a infiltração na igreja maçônica não é uma coisa que eles fizeram de uma hora para outra. Foi um processo trabalhado desde o momento que teve a Revolução Francesa. Desde esse momento se trabalhava. O próprio Dom Vital Maria Gonçalves publicou já numa nota que é muito conhecida de que eles desistiram de tentar fazer revolução para acabar com a monarquia e com o papado. Não estava dando certo. O que eles fizeram então? Bora se infiltrar no clero. Bora botar no seminário nossos filhos. Vai chegar um momento que um papa vai pensar igual a gente. A revolução em tiara e capa, né? Exatamente. Então, por exemplo, você não vai ver em nenhum documento desses papas conciliares eles negando dogmas abertamente. Você nunca vai ver. É sempre com uma linguagem que eles tentam explicar a doutrina com uma linguagem personalista, existencialista, fenomenológica, moderna, liberal, sem necessariamente cair nas opiniões condenadas. Ou seja, como dizia, né, o Bolsonaro, andando nas 4 linhas da Constituição. Né? Eles tentam sempre andar nas 4 linhas. E, gente, isso não começou com eles, não, tá? Se vocês forem ver papas do passado, já fizeram isso também. Tá? E eu não vou nem mencionar aqui para não trazer uma outra polêmica para o assunto. Tá? Isso aí, quem quiser ver minhas lives lá, vê lá uma live que é sobre o Cardeal Rampolla, que aí vocês vão ver a farra que eles faziam desde a época do Leão XIII. Tá? Então, isso foi uma coisa que estourou no Vaticano II. Por quê? Porque o clero da época, né, que era da milícia do Cardeal Rampolla, né, para quem não conhece o Cardeal Rampolla, recomendo, leiam o livro da história cardeal, O Liberalismo sob Leão XIII, é só volume 1, tá, de uma série longa da infiltração liberal no clero, exposta pelo padre Emmanuel Barbier, onde ele vai mostrar o papel do Rampolla, né, que é basicamente o Dom Corleone dessa máfia liberal do clero. E ele tinha uma cartilha, sempre dentro da lei canônica, subvertendo e levando o povo a se modernizar, a liberalizar, até chegar ao momento que é apostado. E trabalhem completamente para a maçonaria. No Vaticano II, o que aconteceu? Tinha uma geração lá de clero que desembestou. Tá? Desembestou completamente, alopraram a situação, saiu tudo de controle e aí começou o movimento tradicional resistindo a isso. Mas, enquanto tudo estava nas 4 linhas, ninguém estava percebendo. Tá? Eram poucos que percebiam, e esses poucos que percebiam eram sitiados por todo mundo. Daí entra a escola antiliberal francesa. O padre Agustin Barruel foi um desses, que foi sitiado. Tá? Ele viveu a Revolução Francesa, livro dele História do Jacobinismo e História do Clero da Revolução Francesa, publicado na História Cardeal, só foi reconhecido depois da Revolução Francesa, em que ele expôs todas as cartas do Voltaire, com D'Alembert, Diderot, Weishaupt, os Iluminados, planejando a Revolução Francesa. Né, que isso aí era um golpe, né, totalmente arquitetado para minar a igreja da França, acabar com a monarquia, acabar com o rei, tudo. Né, acabar com o poder papal na França. Isso deu origem ao galicalismo na França, febronianismo e tudo o que é ismo que não presta, jansenismo, enfim. Tá? E ele foi o início da escola antiliberal francesa. Depois dele, o maior expoente foi Monsieur Jean-Joseph Goldman, que expôs toda essa máfia clerical tentando paganizar a educação católica. Isso foi denunciado pelo Monsenhor de Segui, Escola Sem Deus. Tá? No livro dele, Escola Sem Deus, também no livro dele, A Revolução. Tá? Ele é contemporâneo de Monsenhor Goldman. E também do Padre Vacant, do Dominique Bois e dos ultramontanos, tá? Que estavam nessa militância em favor, né, do pontificado de Pio IX, contra todas as calúnias dirigidas ao Pio IX, combatendo o liberalismo. Quer falar, Negali? Exato. Algo que seria interessante o senhor comentar também é sobre o padre José Arriaga, né, que seria algo interessante também de ser mencionado. Mas eu vou fazer uma coisa aqui.
a gente vai concluir, né, vai jogar toda essa temática para o próximo episódio, onde a gente vai tratar só realmente do contexto do sedvacantismo no geral. Beleza. Caso dá para o senhor complementar o seu raciocínio sem nenhum problema, mas eu queria aproveitar nesse contexto, puxando a tua história com relação a toda essa descoberta que o senhor foi fazendo, né, para que a gente possa chegar no ponto de como que foi se deparar com tudo isso, para então, ó, tô fora do sedvacantismo, essa Uhum. posição é equivocada, fui enganado durante, né, 5 anos, dos 3, dos 4, dos 5, 3, os senhores ficaram sem sacramento, né, o senhor e sua esposa ficaram sem sacramento, acho que foram Era 3 anos de... basicamente uma vez ao ano que vinham aqui atender, sabe. Isso, isso. Então, E isso, nem sempre a gente esse conseguia ponto comungar. também, então, esse ponto também é algo que eu acho que é muito interessante, de trazer um pouco da realidade do que foi a vida de vocês dentro do sedvacantismo, por aqui ser uma questão de demonstrar mesmo a realidade da própria vida de vocês, quais foram as consequências negativas que o sedvacantismo causou na vida familiar de vocês, né, na vida Uhum. pessoal de vocês, na vida espiritual de vocês. Eu acho que esse é um ponto também assim muito significativo de da gente tratar aqui. A gente já está indo para mais de 1 hora de programa, mas para que a gente consiga puxar todo o contexto, pode concluir, mas a gente puxar depois Padre José Arriaga e todos os outros, a gente puxar para o próximo episódio. Então, aproveitando, vocês que já estão aqui, né, a gente vai ter um próximo episódio, não da Operação Sobrevivência, mas um complemento, para que a gente trate, né, aí vai ser um complemento talvez de, sei lá, 4 horas de live, vamos bater o recorde do Padre José Ô, Eduardo, rapaz, isso daí vai para ser poder aí. tratar só dessa temática, porque assim, envolve muitas frentes, né, muitas linhas teológicas no sedvacantismo que se abriu, né, e eu acho que um dos pontos daqueles que estão assistindo, né, que descobrem todas as coisas que o senhor está expondo, o que é interessante é de saber as consequências disso na própria vida, né? Sim. Como que foi viver esse sedvacantismo e de repente se deparar com todas essas coisas. Me faz aqui uma, uma memória na época que eu estava no modernismo e a minha vida era entregue à igreja conciliar, e de repente caía a ficha, né, de que tudo aquilo ali era uma mentira, né, que aquela mãe que eu pensava, né, como o próprio Corção diz, né, do relincho de uma égua, né, se deparar com aquilo que não é sua mãe, né, se descobrir que você foi adotado, né, e nossa, a dor que isso gera, né, de você de conflito com a realidade, ao mesmo tempo, né, é claro que é uma graça, mas como é que foi para vocês, tudo isso, assim, né, as consequências e tudo mais? Bom, primeira consequência, como eu estava na frente da militância, né, do serivacantismo, e acontecia sempre muita confusão, muita confusão, muita confusão, a gente estava frequentemente estressado, tá. No serivacantismo, se você não está militando, você está entrando em desespero, você está, por exemplo, isso que eu escuto as pessoas falarem para mim, né, muita dificuldade em relação ao pecado mortal e etc e tal. Já que no nosso caso, estava militando, 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 né, já casado e etc e tal, né, e era sempre um estresse, porque toda era uma confusão. A gente, por exemplo, né, participava de um grupo em que a gente tinha, por exemplo, né, fazia muitas tarefas, né, para toda essa questão de militância e tudo. Então era muito, assim, muita coisa para estudar, absorver, preparar, enfim, guerra virtual de apostolado contra apostolado, sempre uma rixa de um grupo com o outro, sabe? Isso chegou a pontos assim, estratosféricos, a ponto de a gente nunca conseguir ficar em paz, porque a todo momento parecia era aquela neurose de tipo assim, meu Deus, é a maçonaria toda hora aqui contra a gente, porque de fato acontece isso. Muitas vezes, ali vacantinho, acontece uma guerra imaginária de um grupo contra o outro, todo mundo vira infiltrado, cara. Todo mundo vira infiltrado se não concorda em um ponto ali com um grupo ali tal, lá, né? E quando você percebe no final das contas, tem um grupo oculto que fabrica essas coisas para criar mais distinção e mais distinção. Às vezes, assim, eu sei que parece um absurdo, vou falar, mas por diversão.
por diversão, por sadismo. E quando eu digo isso, sim, é a galera do perennialismo, tá? Por puro sadismo. É gente que, por exemplo, tá te ensinando a combater aquele dali, mas ele é amigo daquele cara. Ele fabrica uma luta para você. E você fica nessa caixa de Skinner, nessa engenharia psicológica. Quando você sai disso, você percebe o que no final das contas? Cara, a gente, como teóricos advocatistas, são vítimas de narrativas que dentro do próprio advocatismo são criadas para manter as pessoas lá. Ou para fazer elas irem para outro lugar um lugar pior. Entendeu? E a consequência disso, é claro, foi a quebra da vida espiritual. A vida espiritual, claro, já não se fazia mais oração da manhã, da noite. Terço, então, muito difícil. Porque era toda hora briga. E toda hora tendo que produzir material, e briga e tudo. Se fica nessa coisa, toda hora. Chega um momento que você perde completamente a caridade. Basicamente, não concorda comigo, tá fora da igreja, é Esse nada é mais um. infiltrado. Deixa eu pegar um ponto disso, porque esse é um ponto assim que me chama muita atenção realmente. No âmbito sedevacantista, é realmente essa falta de caridade total, assim. Isso é o que me chama muita atenção. Eu faço meus embates, meus combates e tudo mais. Tenho, de certo modo, assim, às vezes, boa relação com alguns, né, sedvacantistas, mas, assim, são raros aqueles que você consegue, assim, ver um pingo de caridade, né? É algo assim que o juízo temerário vai lá nas alturas, e isso é, assim, exposto a todo momento, né? Não tem, você não vê assim um senso de piedade, de humildade, de caridade. Você não vê assim. Isso é algo assim que para mim é o que mais me chama a atenção na questão sedevacantista, na prática mesmo, né, no exercício daqueles que estão ali aparecendo e se expondo, é justamente isso assim. Isso para mim é o que norteia já para poder, assim, ó, essa posição aqui, sem precisar muito se aprofundar mesmo, né? Antes, quando eu não tinha um estudo a respeito, né, das teses, né, das linhas do sedvacantismo, o comportamento disso, no geral, assim, né, das pessoas, era o que gritava, assim, saltava os olhos, né? E eu imagino que isso se dá, evidentemente, por uma questão de uma vida sem oração, né? Isso provavelmente é uma das coisas que mais, tanto não só sem oração, mas também sem sacramentos, né? Mas diante da crise da igreja, no caso você não tem os sacramentos, você precisa muito mais mergulhar numa vida de oração, não é? Muito mais profundo, né? E Para você falando em se questão de manter, se sacramento, sustentar, né? e falando em questão de sacramento atualmente, né, o grupo que eu fazia parte, hoje em dia fala que, por exemplo, sacramento é tratamento paliativo. Eles falam que, por exemplo, né, eu vi um do clero falar que, por exemplo, que hoje em dia os sacramentos mais atrapalham do que ajudam, e quem discorda disso é burro. Você imagina, então, o sangue derramado de Nosso Senhor para nossa redenção, para a gente salvar, é inútil comparado ao poder da militância e do conhecimento e do intelectualismo de um grupo. Não precisa, olha, só digo uma coisa, vão, peguem os anatemas do Conselho de Trento e procurem alguma coisinha, tá? Que condene isso daí, vocês vão achar. Aí nessa hora eu até cheguei assim, caraca, mano, assim, segundo a mentalidade de vacante, esse clérigo aí já tá anatematizado. Já tá fora da igreja. Por ter falado uma coisa, isso é blasfemo. Falar que os sacramentos atrapalham, mais atrapalham do que ajudam nos tempos de hoje, ou seja, a eficácia sacramental e do sangue de nosso Jesus Cristo, ela tem um prazo de validade, ele é contextual, uma hora ele é útil, outra hora ele é inútil. Eles chegam a falar que, por exemplo, sacramentos, eles são meios de dopar a resistência tradicional, meios de utilizar os fiéis como refém. E não vou mentir, tem clérigo que faz isso? Tem clérigo que faz isso, no meio de vacante principalmente. Tem clérigo que faz isso. Porém, em si mesmo, não. Agora, na realidade, ser vacantista, como só eles são a igreja, isso daí acaba fazendo sentido.
entendeu? Por conta do tipo de clérigo escandaloso que tem lá. Exemplo, um grupo muito grande que durante o ano de 2024, 2023, hoje, o grupo que eu fazia parte, né, junto comigo e outro clérigo de fora, né, mundo hispânico, estavam combatendo uma sociedade, né, sedevacantista totalmente vinculada a uma facção criminosa que cometia crimes hediondos tremendos, tá? Então isso, no contexto da mentalidade sedevacantista, claro que assusta todos os fiéis, claro que faz muitos deles se refugiarem, por exemplo, em um único padre ou dois padres como os únicos que você pode frequentar sacramento. Agora você imagina a igreja inteira e se você não frequentar sacramento somente com esses dois padres que nem lhe atendem, você está em pecado mortal. É uma situação sufocante, mata qualquer tipo de graça na sua alma e vai matando a fé aos poucos, vai fazendo você virar apenas um agente desse grupo seleto, oculto, e quando você vê, nem fé católica tem. É gente só brincando com a tua cara. E isso é uma coisa maligna, tá? É uma coisa maligna. Nenhum ramo, eu acredito, ramo como Corazon fazer uma coisa dessa. Até porque ele era mais aberto, ele debatia, tal. Ele até era amigo da Maria Teresa de Calcutá, inclusive, trocava várias correspondências com ela e tal. Ele só queria fazer ali a subversão esotérica dele, tá? Mas chegar nesse nível, aí não. Então acho que esse foi o cúmulo de tudo, tá? E esse foi um dos motivos, por exemplo, de eu me separar do grupo, não de eu ter deixado de ser sedevacantista. Para eu parar de ser sedevacantista foi necessário o padre Olivier Rioux e a minha esposa, né, ter se tocado na questão do Rama Komarazuami e depois me avisado. Aí depois foi ladeira abaixo, assim, não tem como ficar. Se isso aqui é uma posição fabricada para subverter, se eu tô dentro e tô militando por isso, eu tô sendo um agente dessa subversão, indiretamente, inconscientemente. Eu sabendo disso, ou eu denuncio, né, ou me torno parte. Eu escolhi denunciar e rever a minha posição. Tá? E eu acho assim que, para mim, né, hoje a minha posição, por exemplo, muita gente pergunta: qual é a tua posição? Tu é série vacanista, tu é série privacionista, tu é RR, então o quê? Eu falo, cara, se você quer falar assim de posição, você lê os livros do Padre Liverhill, tá lá a minha posição. Mas você vai ver que nem ele gosta de se caracterizar. Ele só fala, bom, eu sou contrário aos liberais, aos modernistas, né, eu sou contrário aos desprezadores do evangelho, aos infiéis e a opinião comum dos teólogos. Mas ele não se configura de nenhum tipo de posição nomeada atualmente, tá? Ele, por exemplo, fala, não vamos ser sectários. Diz que ele repete o adágio de Santo Agostinho. Naquilo que é de fé, a unidade. Naquilo que é duvidoso, controverso, né, a liberdade. Mas em tudo a caridade. E ele cita 3 papas que vão falar justamente essa questão. O que é matéria de controvérsia, ninguém tem o direito, nem teólogo tem o direito de chamar aquele que não apoia sua opinião de herege ou coisa do tipo. Tá? Então essa é a minha posição. Assim eu mantenho a caridade e consigo me manter assim, um respeito, né, para com todos e não desprezo também, né, todas aquelas pessoas que vêm até mim que de fato possuem, né, uma honestidade e um argumento sólido de um dado problema. Tá? Assim eu me mantenho, né, digamos assim, né, no sentir com a igreja, né? Não saio do sentir com a igreja, né, que Santo Inácio Loyola vai falar. Ó, eu só tenho a agradecer, assim, eu queria até aproveitar nesse sentido, né, te perguntar, né, para a gente partir para encerrar, hoje, né, diante dessa mudança de posição, da descoberta, né, de tudo isso, qual que tem sido o trabalho do professor Gabriel Sapucaia daqui para frente? Qual que é a sua meta, né, a cumprir como um fiel católico, dono de uma editora, né, um professor, né, com grande, vasto conhecimento, né, em várias disciplinas. Eu queria aqui te dar essa oportunidade para você também apresentar esse trabalho todo que o senhor tem feito, do qual, assim, o trabalho editorial, eu já, assim, já tinha uma admiração, né, por aquilo que eu vi o senhor publicar. A gente chegou a conversar um tempo atrás, até quando o senhor estava no... não sei se eu já tinha saído ou estava para Eu sair. já tinha saído do grupo, mas eu não Já estava tinha querendo saído, mas fazer ainda alarde estava na por nada. posição. Aham. Exatamente. A gente chegou a conversar e tudo. Ali eu já admirei o trabalho, né, que o senhor estava desenvolvendo.
E aí é justamente essa questão de tô no sede e até uma coisa que eu quero comentar na próxima live é justamente a questão do padre José Arriaga, por conta do livro Complô contra a Igreja também, né? Então, justamente essa posição era uma coisa que assim me impedia de levar à frente o seu trabalho, de divulgar o trabalho. Esses livros são assim excepcionais, né? Dão uma formação assim antiliberal, que é necessária para esse tempo presente, mas infelizmente eu não podia divulgar justamente porque eu ia acabar em contrapartida divulgando também, né, o sede vacantismo, promovendo o sede vacantismo. E hoje, graças a Deus, né, com essa mudança de posição, esses livros todos que foram citados aqui, seriam vários que a gente poderia colocar links, a gente pode colocar o link de todos eles, mas de maneira especial eu vou colocar o link da editora Cardeal para que vocês possam entrar lá e conhecer, aproveitar que está até em Black Friday, né? Então os Isso. descontos estão excepcionais para que Até o vocês dia leiam 15. essas obras. De fato, hoje, assim, o trabalho, e aqui eu vou frisar isso, o trabalho que a editora Custódia Vida e a Cardeal têm feito na questão contra-revolucionária, antiliberal, antimodernista, é algo assim que todo fiel católico precisa conhecer, ter acesso a esses livros. Ó, Né? E leiam os aqui, livros assim, aí que ele publicou nessa campanha agora, do Leão de Ponsan. O Leão de Ponsan, uhum, ele é um autor muito importante, tá? Quando eu digo muito importante, só para ter uma noção, ele era amigo do Jean Vacquier, tá? O uhum, Leão de Ponsan. Os dois eram amigos. Etienne Couvet e tudo. Ele faz parte da escola antiliberal francesa. Leiam Monsieur para fora, porque a subversão que ele denuncia no movimento bíblico é essencial. O uhum. pessoal tentaram subverter, né, o movimento hebraísmo, né, do hebraísmo bíblico, tentando subverter ali tudo. Inclusive, por exemplo, algumas edições da Bíblia, como a Bíblia de Jerusalém, são fruto, tá, dessa subversão aí. Tá? Eu, na época que estava no modernismo, comecei pela Bíblia de Jerusalém e fui estudando toda essa questão, mas ela faz parte, ela é fruto dessa subversão aí, tá bom? Essa edição. Por isso que eu sempre recomendo a do Padre Mato Soares, tá? E um ponto também interessante a dizer é que o senhor agora é professor da Escola Santa Cruz e também tem um curso das Sagradas Escrituras, né, de como ler as Sagradas Escrituras, além do outro curso de infiltração também, na, né, História da Infiltração. Né? Então, aproveitem também não só o trabalho editorial do professor Gabriel Sapucaia, mas também o seu trabalho como professor na Escola Santa Cruz, né? Os cursos que tem ali, e vão vir vários outros cursos. A gente está até planejando fazer algumas coisas juntos, de trazer lives sobre vários outros temas, para comentar sobre a questão hoje do que acontece na crise na igreja. E assim, me sinto muito honrado, sou muito grato a Deus por ter tirado o senhor ter iluminado a cabeça do senhor e da sua esposa para sair do sede vacantismo e a gente poder combater esse erro moderno também, né? Podemos dizer, né, também é fruto do modernismo, da crise pós-conciliar do Vaticano II. Né? Ó, o Professor, fica Rama aqui era meu perennialista. agradecimento, né? O E aqui deixo para sincretismo o do senhor Vaticano II é poder. isso. Exato, exato. E aqui deixo para o senhor poder encerrar também, né, divulgar mais do seu trabalho, tudo dos livros, né, que hoje o senhor está se destacando no lançamento desses livros. Se tiver mais alguma obra aí que seja importante, que seja nesse momento trabalhando para poder lançar, aproveito para divulgar também. Sim, sim. Bom, a minha família tem toda a intenção de tudo aquilo que for da escola antiliberal francesa ser publicado. Quando isso acabar, a próxima coisa é o seguinte, aí é com vocês. Aí é com vocês. Se vocês devorarem tudo isso, o meio católico brasileiro não vai ser o mesmo de hoje daqui a uns 10 anos. Quando eu digo que não vai ser o mesmo, quer dizer que tem gente, por exemplo, achando que o Olavo de Carvalho é o supra-sumo da filosofia. Isso vai ficar para trás. Tem gente, por exemplo, não, eu li ali um artigo de tal outro, não vai dar. Esses livros aí vai ser basicamente o quê? Uma contra-revolução contra todos os meios de subversão, inclusive que existem nos meios intelectuais da tradição e nos meios conservadores. Tá? Não à toa, por exemplo, os cadernos de Barruel sofreram 2 ataques hackers na campanha dos cadernos de Barruel. Um vindo da Índia, Eu sofri no lançamento da conta igreja. pois é, um vindo da Índia, né? Berço dos perennialistas, basicamente, o Rama veio de lá, inclusive, tá? E outro do Paraguai, que tem umas taricas lá também. Tarica, a gente é uma organização perennialista, tá?
que é do sufismo islâmico, tá? Lá do Paraguai. 2 ataques hackers, inclusive quem me ajudou foi alguém na minha família, que é o melhor desenvolvedor de site que eu conheço, tá bom, da minha família, que me ajudou nessa questão. Ele falou assim: Gabriel, estranho, por que alguém tem alguém te atacando lá da Índia e outro do Paraguai? Aí, na hora, rapaz, não acredito. Mas foi justamente os cadernos de Barroel, afetando o botão da compra. Na segunda vez, tentaram, por exemplo, com Alan Pascal, só nesses aí, e dos mesmos lugares. Então, é aquele negócio, né? E eu já sei daqui e acolá que me falam ali e acolá que esse povo está incomodado com tudo isso daí. Tá bom? Então, é aquele negócio, o resto é com vocês. Tem muita coisa ainda para ser lançada. Professor Lão Pascal, botei esses 4 livros, cara, porque se eu botasse todas as obras completas, vocês não iam absorver. Vocês têm que ler os cadernos de Barroel e Alain Pascal para sair dessa matrix de subversão da tradição. Senão, não vai dar certo, tá? E nem tudo, por exemplo, vocês veem que eu tô aqui, por exemplo, a minha esposa ela faz as artes da editora, né, nos feed. A gente publica bastante coisa. Tem gente que olha assim, pô, vocês vão publicar o livro inteiro? Não foi nem 10% do livro. Não foi nem 10% do conteúdo que tem lá, tá? Aquilo dali é para vocês verem que, pô, tem coisa lá que vocês vão ver, tipo assim, mostrando até mesmo que figurões da Segunda Guerra Mundial que atacavam certo determinado tipo de povo endossavam a doutrina justamente deles, por exemplo. Vocês vão ver, por exemplo, o conceito de PSYOPS, operação psicológica que fazem dentro da igreja, os tradicionais, enfim, é para sair da Matrix de vez. Tá? E depois disso, vocês vão ver que justamente a estratégia do nosso inimigo é fazer a gente ficar brigando entre si, entre grupo, brigando sobre teologia. Essa é a estratégia dele. Cada vez mais cisma, mais cisma, mais cisma, mais entre a gente. Como diz o professor Pascal, antes da derrota política vem a derrota cultural. Então também, antes, por exemplo, de uma vitória teológica nos meios eclesiásticos, vem uma vitória política. E antes da política, vem uma vitória cultural. Se o meu católico não está culturalmente católico de fato, a tradição de fato católica ocidental, da razão ocidental, como diz o professor Alain Pascal, não vai ter nem política católica. E não vai ter nem, na parte também eclesiástica, catolicismo de fato. Na política, elegi aqui um candidato católico, tá, mas ainda assim a democracia moderna dos maçons. Adiantar de o quê? Não. Na próxima eleição eles conseguem o que eles querem de novo, tá? Então, por isso que eu sempre falo, por exemplo, né? Não tem como ter uma vitória teológica nessa crise sem ter também uma vitória política e muito menos sem ter uma vitória cultural. Comecemos, por exemplo, mais uma vez, voltando àquilo que é de fato a tradição apostólica, a cultura de fato ocidental, cristã, que é dos nossos antepassados, de Carlos Magno, de São Luís da França, tá? De Todos os Santos, Santa Joana d'Arc, São Paulo, São Justino, voltemos a isso primeiro. Depois, com o tempo, aí sim, as próximas gerações, politicamente, com certeza vai ter uma reviravolta aqui no Brasil, tá? Mas começa pela cultura. Se degladiar em rede social não vai resolver. É justamente isso que eles querem. Ok? Então, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né? Principalmente pela amizade, Zé Henrique. Tá? Aí deixo com você agora. Agradecer também ao professor, a todos aqueles que assistiram até aqui. Lembrando que na próxima semana a gente vai fazer uma outra live e aí a gente vai tratar do tema sede-vacantismo, avançar ainda mais, né? Foi uma vasta exposição já hoje aqui, mas tem muitos outros meandros que precisam ser trazidos à tona para que as pessoas possam, de fato, enxergar o tamanho do buraco que é essa realidade e que muitos estão sendo tentados, né, até mesmo, às vezes, por falhas, né, nossas da tradição, né, mas que essas falhas são utilizadas pelos sede-vacantistas para poder arrastar as pessoas para o sede-vacantismo. Então, a gente precisa também descobrir, né, como que nós estamos sendo usados como massa de manobra para que eles consigam avançar e ir alcançando mais pessoas assim para essa posição que nós aqui rejeitamos. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Rezem por nós e contem com nossas orações. Salve Maria. Salve Maria.